A Eurocopa é uma Copa do Mundo sem Brasil e Argentina. Essa famosa frase do Galvão Bueno ficou eternizada na história do esporte. E sim, cara, a Eurocopa já nos prestigiou com seleções incríveis e que fizeram campanhas absurdas para conquistar esse título. Quem aí não se lembra das incríveis campanhas da Espanha em 2008 e 2012, né? E até teve ali uma incrível campanha da Itália também em 2012, que poderia muito bem ter vencido aquele título. Ou até mesmo aquela surpreendente Grécia de 2004, uma verdadeira zebra na qual nem os mais otimistas acreditavam, né, que seria possível daquilo acontecer. São muitas histórias, mas até hoje eu confesso que nunca vi uma seleção fazer uma campanha tão feia quanto Portugal fez em 2016. Mas ao mesmo tempo aquele título foi muito merecido, cara, porque assim, pode não ter sido o melhor futebol de todos a ser apresentado, mas foi uma seleção muito guerreira e que poderia competir contra qualquer seleção do mundo. E se você se lembra bem dessa época, vai saber do que eu estou falando. Mas se você não lembra ou nem sabe do que eu estou falando aqui, hoje você vai conferir o que foi a campanha de Portugal campeão da Euro, o primeiro título da história dessa seleção de trave a trave. O ano era 2016 e depois de fazer uma péssima participação na Copa do Mundo de 2014, Portugal não chegava como um grande destaque e nem de longe era uma das mais cotadas como favorita para vencer aquele torneio. É claro, quando se tem Cristiano Ronaldo no time, né, e eles até tinham uma boa geração ali, começando com essa geração que eles têm hoje, que já é muito melhor do que aquela. Eles eram sim colocados entre as grandes seleções, né, não é isso que eu tô falando, mas não eram a principal favorita, que nesse caso era a França mesmo, né. Claro, é bem verdade que ainda nas eliminatórias, a seleção portuguesa se classificou como primeira colocada em seu grupo, com 21 pontos, tendo ali times até que fortes como Dinamarca e Sérvia, só que não se classificaram, né? Quem se classificou foi a Albânia e também tinha a Armênia. Mas o fato é que, apesar de uma ótima campanha nas eliminatórias da Euro, a seleção do Robozão não empolgava tanto assim, né? Especialmente pelos últimos resultados em Copa do Mundo e também resultados na própria Eurocopa, né? Que inclui a ferida aberta do amargo vice-campeonato em 2004, quando perderam para a Grécia, e era ali uma ótima oportunidade já de conseguir seu primeiro título. E também não empolgavam por ter um técnico extremamente limitado e que foi um dos piores que eu particularmente já vi, cara. Assim, o Fernando Santos é bizarro como técnico, tá? Totalmente no mau sentido, né? Não no bizarro, no bom sentido. Mas os holofotes não estavam voltados para a seleção portuguesa, ao menos para Cristiano Ronaldo eles estavam. Isso porque, além de ostentar o título de campeão da Champions League com o Real Madrid, pouco tempo antes do início daquele torneio, ele ainda foi o melhor jogador da competição de clubes da UEFA e também o artilheiro com 16 gols marcados, coisa que não era muito incomum, né? CR7 não era somente a maior peça, mas também a maior esperança da seleção lusitana vencer aquela competição. Felizmente as apostas feitas tiveram retorno, tá? Já que não seria somente com o talento e a determinação do gajo que a seleção iria contar, mas principalmente sua liderança e referência dentro de campo é que causaram total impacto para aquele título. Portugal acabou ficando no grupo F, junto com a Hungria, né, que foi a primeira colocada com 5 pontos. Em segundo ficou a Islândia, que acabou sendo a sensação daquela Euro com também 5 pontos e ficando em segundo do grupo. E sim, cara, tivemos a seleção que se consagrou campeã com míseros 3 pontos e ficando em terceiro lugar de seu grupo, tá? 3 empates, nenhuma vitória, né? Mas ainda assim conseguindo ficar com a terceira vaga e a última classificação, deixando a Áustria de fora, cara. Como dito anteriormente, Portugal se classificou de uma forma incrível, né? E novamente, não incrível em termos de futebol jogado, mas num drama incrível. Foram jogos horrendos, assim, no qual Portugal empatou por placares magros, né? Na maioria dos jogos ali, 1-1 contra a Islândia, depois logo em seguida um 0-0 contra a Áustria, né? Que foi eliminada, e no segundo jogo foi um pouquinho melhor ali com um 3-3 contra a Hungria, e com Cristiano Ronaldo sendo extremamente decisivo. E essas seleções eram bem inferiores a Portugal, né? Hoje a Hungria pode até ser um pouquinho mais forte, né? Venceu a Alemanha, a Inglaterra recentemente em outras competições, mas naquela época ainda não era essa Hungria, tá? Então todo mundo esperava que Portugal fosse sobrar nesse grupo, né, cara? Era uma seleção muito mais forte, extremamente superior a essas outras 3. Mas tudo bem, as coisas não foram assim tão boas na fase de grupos, mas a classificação ainda veio, então tudo foi diferente na fase de mata-mata, certo? Não, cara, errado ainda, tá? Eu não vou dizer que já era ruim e ficou pior, né? Usar o famoso ditado, mas é fato que Portugal não apresentou um futebol vistoso nem nas fases finais. Eles fizeram apenas o suficiente para vencer e se classificar para a fase seguinte. Para fins de comparação, estamos falando daquele aluno preguiçoso que faz o mínimo de esforço para passar de ano, sabe? É bem dessa maneira mesmo que eu enxergo como Portugal foi passando de fase até chegar naquela final. E eles começaram pela Croácia, cara. Aqui fizeram uma boa fase de grupos, tá? Ficaram em primeiro lugar do seu grupo, né, com 7 pontos, num grupo onde havia a atual campeã Espanha. Só que eles pararam em
Portugal, que assim, sem brilhantismo algum, conseguiram apenas a eficiência de vencer a partida por 1-0, tá? Com um gol marcado por Ricardo Quaresma já aos 117 minutos, na prorrogação, né? O que também não é nenhuma surpresa, a Croácia é um time bem prorrogação, cara. Eles gostam de estar nesse período dos jogos, tá? Portugal avançou e dessa vez ia encarar a Polônia nas quartas de final. E não foi tão diferente dos jogos da fase de grupos, tá? Mais um empate nessas quartas de final. Foi 1-1 novamente, numa partida nem um pouco criativa, alguns momentos de ímpeto ali de Portugal, mas nada além disso, tá? Tivemos o gol de Lewandowski no início do jogo e depois o Renato Sanches empatou aos 33 minutos. Renato Sanches, que também nessa Euro parecia que ia ser um baita meio-campista e acabou tendo uma carreira bem flopada. Mas esse jogo acabou sendo resolvido nas penalidades. E ali foi um 5-3 para Portugal, com o Ricardo Quaresma fazendo o último pênalti ali da classificação. E bem, cara, a semifinal talvez tenha sido o ponto alto dessa competição, tá? Tanto o jogo de Portugal quanto a outra semifinal, né? Talvez tenham sido jogos até melhores do que a final, porque de um lado tínhamos Alemanha e França, né? O confronto da atual campeã mundial contra aquela seleção que viria a ser a próxima campeã em 2018, e do outro nós tivemos Portugal contra o País de Gales. E essa segunda semifinal ali sendo, né, um time que vinha aos trancos e barrancos e uma sensação, né, cara? País de Gales ali com o Bale voando era uma sensação da época. E eles fizeram uma boa fase de grupos, tá? Deixando pelo caminho times como a Bélgica, que era uma das principais seleções daquela época ali. E nesse confronto, cara, Portugal realmente se mostrou um verdadeiro campeão. Ali sim foi o jogo para Portugal emoldurar, tá? Naquela competição ali. Eu não falo somente por ter vencido aquela partida por 2-0, mas por se mostrar uma seleção que se impôs na partida frente ao adversário, tá? Portugal pegou um time mais fraco, né? Que era o País de Gales ali. Tudo bem que estava fazendo uma boa campanha, mas era mais fraco e se impôs, cara. Da forma que tinha que ter feito lá na fase de grupos, né? Naqueles 3 jogos. Então o Gales fez uma boa campanha, estava bem encaixado, mas foi exposto ali às suas limitações com um bom jogo de Portugal. E, cara, essa vitória foi a maior de Portugal, né? Nessa competição, apenas um 2-0, cara. É meio curioso, né? Foram 4 empates, uma vitória por 1-0. Aí a vitória na final que a gente vai comentar daqui a pouco, e essa vitória por 2-0 foi a melhor ali em termos de elasticidade nos gols, né? Por parte de Portugal. Os gols foram marcados por Cristiano Ronaldo e Nani. E o gol do Nani foi meio que sem querer ali, né? Desviado num chute do Cristiano Ronaldo, então, né? Dá pra falar ali que praticamente os 2 gols foram do Robozão. E assim, eles chegavam pra partida mais importante de sua história, né? Uma nova final, 12 anos depois daquele fiasco contra a Grécia e agora contra um bicho-papão, né, cara? Um adversário muito mais forte do que eram os gregos. A França, que era a atual favorita a vencer. Não só a Eurocopa, mas qualquer competição, né? Tanto que eram favoritos para a Copa do Mundo de 2018 e acabaram vencendo mesmo. A seleção francesa vinha também de um 2-0 contra a Alemanha, em um jogo mais equilibrado, né? E Portugal só não era uma espécie de zebra porque tinha Cristiano Ronaldo, né, cara? Mas no dia 10 de julho de 2016, quiseram os deuses do futebol que a seleção portuguesa levantasse essa taça, a primeira de sua história, mesmo que não fosse da maneira mais bonita de se ver, ou da maneira mais plástica, enfim, cara. Mas vimos um time que vinha tentando ser campeão há anos, né, ter seu valor reconhecido, e dessa vez todo o sacrifício não foi em vão, pois em uma partida onde a França claramente jogou melhor, né, teve o domínio das ações ali, teve algumas chances claríssimas com o Griezmann de cabeça, Giroud chutando de dentro da área, e até mesmo com a bola na trave de Gignac, cara. A seleção francesa, enfim, não soube aproveitar essas oportunidades que teve, e não só essas oportunidades em chances criadas, porque a gente não pode esquecer que Cristiano Ronaldo sentiu o joelho após uma entrada dura de Payet, cara, e ele até tentou permanecer em campo, né, aquela cena melancólica que todo mundo já conhece, mas as dores foram maiores e assim ele teve que ser substituído mais ou menos ali na primeira metade da primeira etapa, cara. Portugal até tentou atacar, não com tanta eficiência, né, e contando com a ajuda de Rui Patrício para salvar a pátria lá atrás, em mais de uma ocasião, inclusive, mas deu tudo certo quando uma bola despretensiosa cai nos pés de Eder, que entrou aos 79 minutos e que durante o segundo tempo da prorrogação marcou o único gol da partida num chutaço de fora da área. Isso foi o suficiente para que Portugal vencesse a Euro e espantasse de vez aquele fantasma de 2004, né, além de marcar esse time na história, cara, um gol que ainda mostrou à França o quanto é ruim perder em casa, né, diante de toda a sua torcida, especialmente quando parece que esse título está destinado a ser seu. Nenhuma referência dolorosa aqui, tá? Dizem que não há gol feio, que feio é não fazer gol, e isso se aplica perfeitamente a Portugal, mas não por um gol em específico, especialmente sobre aquele golaço da final, né, mas sim pela sua campanha como um todo, já que não foi das mais bonitas, mas foi suficiente para vencer uma competição muito difícil e que elevou bastante o patamar de Portugal enquanto seleção, cara. Algo que com certeza refletiu em especial em sua maior joia, Cristiano Ronaldo, que passou a não mais ser subestimado quando o assunto era jogar pela sua seleção, né, após esse título. E, inclusive, cara, isso eu lembro muito bem, né, que gerou muitos debates na época de que Cristiano Ronaldo era maior que Lionel Messi, por exemplo, né? Muita gente considerava Messi melhor, mas Cristiano Ronaldo maior muito por conta desse título, tá? Porque, quem não se lembra, naquela época Messi não tinha nenhuma Copa América com a Argentina, né? Então, assim, era meio que um consenso, tá? Muita gente mesmo, eu arrisco dizer que a maioria considerava Cristiano Ronaldo maior para o futebol do que Lionel Messi depois desse título. Mesmo com boas campanhas, como na Copa de 1966, naquele timaço de Eusébio, ou até em 2006, né, chegando em uma semifinal
de Copa do Mundo, Portugal não era considerada uma das grandes seleções e finalmente conquistou o tão sonhado título continental e seu reconhecimento. A verdade é que foi um time subestimado, talvez subestimado até por seu técnico, né, que não queria de forma alguma se expor nos jogos e praticava um futebol muito travado, mas que apesar de percalços e más atuações, soube demonstrar que nem sempre o melhor vence, né, especialmente que a eficiência pode ser o bastante para ser de fato um campeão. Mas esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu o conteúdo, deixa um like, compartilha para esse vídeo chegar em mais pessoas. Comenta aí embaixo o que você lembra dessa campanha de Portugal em 2016 e se você acha que esse é o título mais feio, entre aspas, da história do futebol, né? Se você acha que existe alguma outra campanha de campeão, claro, mais feia do que essa, comenta aí embaixo e nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.